Fala, investidores! Ricardo Afonso aqui, analista de ações e opções da Levante Investimentos, conteúdo exclusivo para o pessoal do SGR. Esse aqui eu não vou deixar aberto, não, porque eu vou falar das operações em andamento, ativos no radar aí. Se tiver mais algum assunto aí específico, como oportunidade de trade ou oportunidade sei lá, de aporte, alguma coisa assim, fica só para vocês, beleza? Aí não custa nada, né, pessoal? Deixar aquele like, né? Eu tenho vídeo aqui e tem 90 visualizações e 10 likes. Tô com outro aqui, ó, que é só do SGR, 80 visualizações e 12 likes. Então conto aí com a colaboração de vocês, que eu sei que vocês são sensacionais, é a galera que faz parte do SGR. Então bora lá, fechamento, segunda-feira, dia bem morno para os mercados, né? Vamos começar passando os mercados mundiais, como de costume. Olha o Ethereum que estava caindo de manhã, subindo 2,22, alta expressiva, e o BTC subindo 5,40. Dá uma olhada nesse rompimento de Bitcoin, hein? Isso aqui tá interessantíssimo, esse rompimento de BTC, hein? Volumaço entrando. Pode andar bastante BTC, hein? Rompendo pontaço de preço, ó. É uma milquinha de briga, tá vendo? Já tá passando para cima já dessa faixa, hein? Criptomoedas bem interessantes, ó lá. Próximo ponto só lá nos 60 mil dólares, mais ou menos. Ethereum também, né? Ethereum, as entradas que eu estou comentando já, né, nos vídeos de fechamento, ó. Tem essa daqui, né, que tá marcado com esse estudo aqui, né, tá aqui, ó, se estivesse carregando até hoje já estaria com 13%, e essa segunda entrada aqui também com stop aqui, né, essa segunda entrada já tá andando 5,80 já, né, então entradas ali com racional simples, né, retorno para média de 9 ou média de 21 ali, então criptos viraram aí de bom humor, né? Ignorando a alta dos juros também, né? O juros subindo 0,50, né? Juros virou, mercado americano virou para baixo e criptos na contramão virou para cima. DXY fraco, caindo 0,17, né? Então ainda não reverte talvez essa movimentação de alta, né? Mas pode abrir espaço aí para mais realizações. VIX estacionadinho, 13,48, né? Voltou para o range de consolidação ali e ficou quieto. Aí, recuperação de preços para o título de 10 anos, né? Então, se a gente estivesse operando realmente a virada da média de 9, teria dado uma entrada aqui, né? Comentei um 9,1 de venda, né? Uma venda ali um pouco na contramão, né? Dessa média de 21, né? Então, passo para andar teria só até esse ponto aqui do pivô. De qualquer forma, né? É um 9,1 com stop lá em cima. Então, se realmente confirmar, né, uma reversão de movimento aqui, né, o 9,1 não é uma reversão de tendência, é uma reversão de movimento, né, poderia fazer testar esses pontos, ou talvez até um pouco, cenário um pouco mais otimista, né, mais quedas aí de juros, o que favoreceria a renda variável, né. EWZ subiu 0,50, mas não se desvencilha desse range de consolidação, então pouca alteração para EWZ. S&P queda de 0,38, por enquanto movimento de correção, né? Gap de alta, subida forte, né? Então movimento de correção. Para o Dow Jones e para o Nasdaq, idem, né? Movimentos ainda de correção, né? Sem sinal aí de reversão de tendência. DAX alemão fechou em alta de 0,02, então mais um candle, teve superação de máxima aqui bem forte, né? Depois desse gap de fuga, falei dessa entradinha aqui, né? O retorno na média de 9, contexto de rompimento, né? Contexto top aqui para operar. IBEX 35 também, né? Entradinha que eu comentei nos vídeos anteriores, né? Então monitorar para ver se tá certo ou não. Pontaço aqui, né? De rompimento. Então se confirmar um rompimento dessa região, pode jogar ali em cima. HK 0,42 de queda, né? Por enquanto movimento de correção. Ouro enroscou, 2.041 dólares. A onça Nikkei fechou em alta de 0,35, né? Aí petróleo melhorou durante o dia, mas está num range de consolidação aqui, né? Entre os
os 80 e os 83 no melhor cenário. Agora, minério de ferro, né, segue o call que eu venho comentando, né? Ficou muito feio. Minério de ferro, o que azedou para Vale, né? Um resultado forte, geração de receita, lucro absurdo e mesmo assim, né, o papel perdendo preço, né? Então, acompanha a cotação do minério de ferro, não tem jeito. Aí eu tô com algumas ações aqui. Nvidia, por enquanto, não corrigiu. Segue esticada. Amazon, rompimento também de... Acho que é TH de Amazon aqui também. Não, Amazon ainda não é rompimento de TH, mas é um pontaço aqui, né? Forma pivô de alta aqui. E da meta caindo 0,42 hoje. Agora vamos para a nossa bolsa aqui. Ibovespa subiu 0,15%, né? Quase, não dá nem para falar que isso é uma subida de preços. Aí, cenário que eu tinha comentado, né, ó. Deixei aqui o desenho, né, um candle pequenininho aqui, para quê? Para ter um deslocamento de gatilho daqui, né, um gatilho de compra que estava ali em cima, aqui para baixo. Então, tá vendo? Fica um stop mais barato. Médias continuam ascendentes. Então seria um trade bem interessante pensando nesse payoff aqui, né? Então seria uma compra no rompimento da máxima, um stop aqui na mínima, imaginando, né, o rompimento dessa consolidação. É um cenário bem parecido com o da SLC, né? SLC também tá num contexto parecido, né, ó. Consolidação de preços e, né, daria para fazer um deslocamento de gatilho aqui, né? Pensando nessas médias ascendentes e rompimento. Então, os dois papéis aí, os dois ativos, né? O índice Ibovespa, num cenário interessante ali. No semanal, né? Não muda muita coisa. Semanal só quando encerra a semana lá. Então, volume fraco, volume extremamente fraco. Se for isso aqui mesmo, 13 bi de volume, é um volume extremamente fraco. O dólar caiu 0,25, também não muda muito o contexto. DI subiu 0,60. Ó, DI aqui, ó, rompendo, ó. Falei da entradinha lá, ó, PC de compra e rompendo um ponto importante DI, né? Atenção aí para expectativa de juros, né? Aí ganha espaço para andar essa DI aqui para cima, né? Tem alguns pontos de resistência olhando para o técnico, mas aqui talvez o macro fale muito mais forte, né? Aí, ó, com uma correlação inversa aqui, né? TI subiu, Small 11 caiu de preço, né? Small que tá numa faixa aí brigando já há alguns dias. Vamos olhar os papéis que estão em carteira, né? Os papéis que nós temos trade em andamento. Então, direcional, abrimos o trade hoje, né? Ativou, chegou a andar bastante no intraday. Não gostei do fechamento, tá? Esse é um fechamento que eu não gostei. A ideia era que fechasse, né, melhor. Então, esse é um fechamento não interessante, né, para quem está posicionado no papel, mas segue o call também, né? Média de 9 continua ascendente, média de 21 vindo por trás, né? É um fechamento, volume baixo, né? Se tivesse sido um fechamento com volume alto, né, também aqui seria algo ruim também, né? Então, alguns pontos aí de observação. Então, por enquanto, a operação segue o racional, né? Vamos manter aí. Caiu um pouquinho, voltou. JSLG, né? Então, JSLG é um call que nós entramos nessa virada da média de 9. Então, preço cruzando a média de 9. Então, qual que é o racional aqui, né? Para a gente sair da operação, né? Então, o racional é a hora que essa média de 9 virar para baixo, né? Então, a entrada do 9,1, né? Do Larry Williams fala exatamente isso. Então a gente entra na virada da média para baixo, da para cima, por exemplo, né, no cenário de compra e só sai quando ela virar para baixo. Que a ideia é o quê, né? Tentar alongar um pouco mais a operação. Concordo que aqui daria para ter enforcado esse stop, né? Ter trazido esse stop para cá, por exemplo, para essa mínima, ter protegido o ganho. Mas aí é sempre aquele ponto, né? Às vezes pode violinar, o preço pode fazer exatamente isso aqui, né? Pode deixar aqui, aí pode deixar um outro candle, às vezes, melhor aqui e de repente ela retoma, né? De repente só faz um pullback. Para as médias, a gente se precipita antecipando o stop e acaba perdendo, às vezes, uma boa operação ali que andaria muito mais. Então,
Setup de entrada 9.1 com média virando. Então a ideia é ter a disciplina, né, de aguentar o balanço um pouquinho. Parcial feita, né? Parcial tá aí justamente para isso. Mobile deu uma virada muito boa durante o dia. Volumaço no papel. Volumaço, né? Pensei também em enforcar o stop para esse candle. Mas se romper esse canal, né, se a gente tiver estômago para aguentar o rompimento dessa LTB aqui, né, a linha de tendência de baixa, vamos ver se no semanal tem alguma média aí, ó. A média de 21 tá aqui, ó. Então, se rompesse também essa média de 21, pode ser que o papel ganhe tração, né? Aí tem só os 2,90 lá em cima como ponto forte de resistência, que é a média de 200 do gráfico diário, mais ou menos lá. Então, na minha opinião, acho que também, né? Trade com parcial bem gorda feita, volume crescendo, né? Eu acho que vale a pena pagar para ver. Então, enquanto não virar essas médias para baixo aqui, eu acho que não vale a pena enforcar o stop, né? E é um miquinho, né? Hoje que teve um movimento um pouco mais forte, um volume financeiro um pouco maior, teve 3 milhões e 400, né? Então, é um miquinho. Então, tem que ter essa paciência e o estômago, né? Se não aguentar o balanço, aí talvez a posição esteja muito grande, aí tem que fazer uma autoavaliação aí do trade em andamento. Enev 3, né? Não gostei, vou tirar esse estudo aqui. Vou tirar essa projeção de Fibonacci, né? Papel vendido que sobe no intraday com volume crescente, né? A gente não gosta. Eu, pessoalmente, eu coloquei uma venda entre as operações porque eu tenho um pouco de receio, tá? Desse Bovespa, desse cenário, muitos papéis aí andando muito, mercado americano andando muito, eu fico um pouco ressabiado em relação a uma possível queda de mercado, uma realização de preço, enfim, dá o nome, né, crise, sei lá. Qualquer que seja o drive, mas uma queda um pouco mais acentuada de preços aí no mercado como um geral, né? Então, não tem nenhum indicador, não tem nenhum indicativo de que isso vá acontecer, né? De que é um cenário, mas aí eu prefiro carregar uma venda um stop curto, né? E num caso de uma queda, por exemplo, não ter só stop acionado, mas ter uma operação ali que ande um pouco, né, a favor dessa queda, né, do que não carregar nada. Mas foi uma venda que hoje subiu. O papel em si subiu 2,30, chegou bem próximo, né, do stop muito bem protegido, acima de todas as médias aqui, ó, média de 200, média de 9, média de 21, tem a média de 400 aqui, ó, ela tá aqui, ó, não sei se dá para ver no vídeo, ó, mas ela tá bem aqui também, acima do stop, abaixo do stop, aliás, ali. Então, segue o call também mantido, é um trade que entramos pela média de 21 períodos, né? Então, segue o call. Gosto bastante desse trade, né? Mas é um papel bom também, né? Então, vendemos um beta alto com o Ibovespa e é um papel também que o time não é legal, né? Porque juros futuros subindo, né? DI subindo, né? Teoricamente tem que amassar um pouco aí as elétricas. E Uzi Minas, trade de Uzi Minas, por enquanto segue, né? Se der algum sinal aí feio no gráfico diário, a gente consegue se antecipar. Por enquanto, né? Dá pra gente manter o trade, seguir lá pelo gráfico semanal aí, semana após semana. Papel a 10,60, teve rompimento da máxima da semana passada, rompimento, operação de máxima logo na segunda-feira, é um bom sinal, né? Então, o mercado, por enquanto, é tranquilo para esse trade que a gente tem carregando aí de Uzi Minas. Agora vamos falar dos favoritos. Pessoal, vou reforçar aqui o quadro de oportunidades, tá? Tenho recebido algumas mensagens, tá, de investidores que, pô, comprei tal ação que estava lá no quadro de oportunidades, né? Então, é importante entender que o quadro de oportunidades, né, os gatilhos de entrada só são válidos se o preço de entrada aqui for rompido. Isso é um gatilho de entrada, não é uma entrada confirmada, né? Pô, você vê R$ 60 aqui, o papel tá, que nem Google, por exemplo, né? Tá ali cotado a 57,01, 57, né? Você fala, pô, vou comprar, tá mais barato do que o gatilho de entrada. Mas é um gatilho de entrada, é muito importante reforçar isso aqui. Tá escrito lá no grupo, tá? Então eu tenho recebido aí, hoje foi um dia que eu recebi mensagens, né, de gente que pegou o call de
de Google, né? Ó, vou colocar aqui, não gosto muito de colocar meu WhatsApp particular aqui, mas vou colocar aqui só para ler o que está escrito aqui, ó. Gatilho de entrada significa que o preço precisa romper esse nível para que a entrada na operação seja validada. Se o rompimento não acontecer, atualizaremos ou descartaremos a oportunidade. Então, só reforçando, tá? O que que é o gatilho de entrada aí para quem não se habituou. Então, é importante entender ou me perguntar o que que você acha, ativou, não ativou. Então, vamos lá. O que que estava lá no gatilho de entrada? VEG. VEG deu entrada. Eu não consegui pegar a VEG. Peguei a direcional, que ativou um pouco mais cedo, né? E o de VEG eu não consegui pegar. Então, tá vendo? Ó, de VEG ativou a entrada. Teve rompimento do nível de preço que eu coloquei ali. Então, o de VEG tá com caminho livre aí para, teoricamente, testar ou romper, né, os 37 ou testar os 37 aí como região de resistência. Então, interessante aí a movimentação de VEG, né? VEG é um papel que fica quietinho, quietinho. Quando ele resolve dar uma pernada, ele anda bem também. Santos Brasil não ativou a entrada só lá em cima, ó. Então, se deixar essa semana um candle desse aqui, ó, é só deslocamento de gatilho. Deixar um candle desse é deslocamento de gatilho, né? E um stop muito mais barato aí para esse Santos Brasil. SLC também não teve a entrada ativada, né? A entrada estava lá em cima. Vamos ver se essa média de 9 continua ascendente. 19,40. 19,40, né? Então dá para deslocar gatilho aqui. Eu só acho que vai ficando um pouco perigosa. Aí SLC, eu vou ver como o mercado amanhece amanhã para saber se mantém ou se não mantém no quadro de oportunidades. Eu acho um bom papel para carregar a SLC na carteira, paga uns dividendos bacanas, mas a ideia do SGR é trade, né? Tradear aí o deslocamento de preço. Então, se virar, né? Se amanhã abrir meio feia, de repente se ela abrir subindo, romper essa máxima aqui, a gente até pensa em pegar ela até pro SGR, porque é um trade que eu acho interessante. Eu gosto de operar esse contexto de rompimento aqui, ó. Eu gosto de operar um pouco isso daqui, né? Vai lá, testa, volta para as médias e rompe. Isso aqui tem muito payoff, né? Você esperar o rompimento para comprar, né? Você tenta dar uma antecipada ali. Aí depende de contexto, tal. Tem algumas outras coisas que eu gosto de olhar. Vamos ver, depende muito de como que abrir amanhã. FESA 4 ativou também a venda, então FESA 4 ativou a venda. Não sei se tem liquidez boa para fazer essa venda, né? Então, ó, ativou a venda, stop aqui para cima, né? Então, parciais lá para baixo. Então, FESA ativou a entrada também. FIC não ativou, FIC micaço, então FIC 3 não ativou. Média de 9 continua ascendente, 3,99, 3,99. Então, ela continua ali no mesmo nível, né? Então, dá para pensar num deslocamento de gatilho e o stop fica levemente mais barato. Mas miquinho, né? É um mico que tem que tomar cuidado aí para operar. Essa tem liquidez bem baixa. Hoje deu quanto? Ó, 415 mil, tá? Então papel com a liquidez muito baixa. Não sei nem se eu soltaria a recomendação. Eu operaria ele tranquilamente, mas tem que pensar em liquidez, pensar em outras coisas, além, né, além só do trade ali da expectativa. Aí Google não deu entrada em Google. Vamos olhar no semanal, né? Google teria que romper a máxima da semana anterior, ó. Não teve rompimento, né? Não teve o gatilho de entrada acionado, né? E com volume alto aí de venda para hoje no papel, né? Mercado americano caiu, Google seguiu o mau humor. Então é um ponto de observação, tá? Não acho ruim quem comprou o Google, manter Google na carteira, mas aqui, né, o foco seria realmente operações aí de swing trade. E tô com o Ambipar, né? Tava olhando aquele pivôzinho de alta no diário, mas eu acho que desconfigura, já fica meio feio, né? Então deixa um candle forte de queda, volume ok, aí já dá uma desconfigurada. Vamos passar agora outros papéis que eu estou aqui como favoritos. Então, Carrefour, no gráfico diário, ó, correção para média de 9. Então, superação de máxima, né, de hoje, stop abaixo da mínima, né? Eu gosto de dar sempre uma folguinha para o stop. Seria a compra no pullback dessa região de topo aqui. Para quê? Para continuar essa movimentação. Então, papel em tendência de alta, né? A ideia é que ele forme mais um topo ascendente. Então, o Carrefour está num movimento interessante. Semanal está fazendo pivô de alta, né? Então, se confirmar o rompimento dessa região aí é um pontaço. Pode ser um fundo duplo, ó. Fundo duplo bem, né, assimétrico aqui, ó.
Então tem alguns pontos aí interessantes para Carrefour. Aí Ambipar eu comentei, Google eu comentei, deixa eu tirar daqui. Ambipar, Google, FIC também. Direcional virou recomendação. MDia não deu tempo. Ah, MDia deixou um presente ainda, hein? Se tivesse deixado uma ordem pendurada aqui, teria comprado MDia na máxima desse cara aqui, ó. Então, MDia, contexto de rompimento bem interessante. Cai no vaziozão gráfico. Se der um pullback para as médias aqui, armar um 93, 94, de repente dá para pensar num trade aí para MDias. Volume crescente, né? Vamos acompanhar os próximos dias. Essa eu estava acompanhando para day trade, Jales Machado, não consegui pegar, vou até tirar ela daqui já. Honey, ó, que candle interessante aqui, ó, isso aqui dá para operar, tá? Isso aqui é uma tática da sombra inferior, TSI chama esse setup. Então você pega um deslocamento de preço forte, né? Deixa uma barra elefante, sei lá, região de suporte, né? Aí tem que considerar algumas coisas. Aí você compra na superação da máxima, é trade para pegar a faca caindo isso aqui, né? Então você compra na superação dessa máxima, coloca o stop na mínima para buscar pelo menos as médias aqui, entendeu? Então tem que ter um trade meio calculado aí, não pode ter dó de realizar lucro, tá? Isso aqui não é sinal de reversão de tendência, é reversão de movimento, tá? Isso aqui não significa absolutamente nada, né? Que ele vai reverter e subir aqui eternamente. Então, aí, vamos lá, Honey. Aí, VEG, comentei. PESA, comentei. SLC, comentei. Casas Bahia subiu 0,12. Vamos ver se Casas Bahia perdeu a mínima da semana passada aqui. Esse Casas Bahia perdeu a mínima, ó. Casas Bahia perdeu a mínima da semana passada. Então, abriu, né? Setup de venda aí, correção na média de 9. Com stop aqui para cima. Então, tem um setup de venda aí em Casas Bahia, que segue tendência de baixa, né? Não tem nenhum sinal aí de reversão. Aí, Fleury estava num contexto de venda. Tô quase tirando o Fleury daqui. Não anda, nem desanda. Bepan. Tem essa média de 21. Vamos dar uma olhada com calma. Ó, o semanal de Bepan tá ficando interessante, hein? Ó, o semanal de Bepan fazendo uma correção para a média de 9. E essa média de 9 está saindo desses níveis aqui, né? Ó. As médias podem começar a convergir aí de uma forma mais positiva, tá? Então, de repente, esse semanal de Bepan fica interessante também. A BCB4, semana passada, deu aquela entrada, volatilidade, vê na média de 21, né? Então, foi estranho para operar. Se alguém tiver posicionado em ABCB4, é só me procurar aí para eu auxiliar, talvez, em alguma tomada de decisão. Magalu. Então, vamos fazer uma tese de Magalu. Para quem tem Magalu em carteira e quer participar da subscrição, dá para vender Magalu nesses preços. Você vende a Magalu nesses preços, 2,11, 12,15, chegou a fazer máxima 2,20 e você participa da subscrição e compra 1,95. Então você vai fazer um trade aí, 2,11 com 1,95. Você vai ganhar 14 centavos aí num trade de graça, tá dado, tá aqui, ó. Se não tiver Magalu em carteira, você pode vender a descoberto. Ah, não, mas a subscrição é só para quem é acionista, né? Então você tem que ter Magalu na carteira, dá para arbitrar, entendeu? Você vende a preço de tela e compra 1,95. Tá dado, esse trade tá praticamente de graça para quem tem Magalu na carteira aí. É trade mais fácil que esse não tem, né? Esse, pelo amor de Deus, hein? Esse tiver Magalu na carteira, EcoR. Não andou, devolveu, achei que ia fechar melhor. Meus colegas aí de SGR mantiveram, né? A gente estopou, eu estopei na realidade, né? A operação, ela bateu o stop e voltou, mas por enquanto também não andou. Dexco, nossa, que devolvida feia de Dexco. Dexco vai ficar nas minhas favoritas amanhã. Para trade, Kepler tá num fechamento interessante aqui. Kepler, tá, GO3, e eu vou deixar aqui, ó, DXCO3. Deixar ela aqui, ó, contexto de venda. Então, devolvida feia, né? Uma barra forte. A barra elefante de venda aqui, né? Uma barra elefante de venda, bem bonita, né? Uma barra elefante forte, volume alto. Se abrir perdendo aqui, né? Tem um primeiro alvo aqui e depois pode voltar para baixo dessa linha de tendência, né? Isso aqui pode ser um rompimento falso dessa linha, tá vendo?
Pose 3 também, né? Ó, pose 3, ó, fechamento interessante de pose 3. Pose 3 vai para os favoritos, hein? Pose 3, ó. Interessante fechamento de pose 3. Falem para mim aí qual é o setup que tá na pose 3. 9.2 ou 9.3? Não vou responder, só sei que tem um gatilho de compra aqui, ó. Superação dessa máxima. Onde aí nos comentários fala assim, ó, positivo é um 9.2 ou é um 9.3 stop aqui na mínima, tá vendo? Setup de correção para média de 9, ó. Um contexto interessante, ó. Tem espaço no papel para andar, né? Então, se não pegou o rompimento, esse pode ser um movimento de pullback desse rompimento todo, né? Ó. Queda de volume na correção de preço, tá vendo? Queda de volume na correção de preço, o que é positivo para positivo. Então, tem um espacinho para andar aí ainda. Goal 4. Nada por enquanto. Melhora se romper para mim só dos 10,80 para cima. Se romper daqui para cima, melhora. E se romper daqui para baixo, aí piora, né? Ó, tem uma linha de tendência aqui, mais ou menos, tá vendo? Então pode piorar aí uma queda desses níveis também. Pode jogar pelo menos nessa média 400 aqui. É uma média que segura absurdamente, hein? Essa média 400, essa configuração aqui. O Ellis, ó, o Ellis Wild. Wild ou Wilder? O Ellis Wilder. Então, Goal, lá. Aí, Taesa deixou também, ó, tática da sombra inferior, TSI no gráfico semanal, mas tem que ativar lá em cima. Taesa eu tô quase desistindo. Aliás, eu vou tirar a Taesa daqui, que eu fiquei muito enviesado com Taesa e nem operei. Fiquei acompanhando esse papel há um tempo e não operei ele. Mills tem aquela linha de tendência de alta, se der algum sinal aqui. É interessante, ó. Aqui, se for operar essa linha de tendência de alta, né, dá para montar um trade aqui sem confirmação até, né? Você coloca um stop para baixo aqui da linha de tendência para tentar pegar a continuidade, só que é caro, né? 11% de stop. Aí talvez dê para esperar. Com a virada dessas médias curtas de 9, um candle positivo aqui com um volume mais forte, né? Dá para guardar aí uma confirmação ainda de positivo. De Mills, Açaí 3, estamos com collar em aberto, por enquanto nada, né? Açaí 3 tem um viés bem positivo aí ainda. Elet 3 também, estamos com operação em aberto lá no Sala VIP. Aliás, se você quer receber esse tipo de recomendação ou aprender a operar opções, né? Conforme manda aí os manuais, minha mentoria está em aberto. Abrimos mais 3 vagas da mentoria, né? Vai ter espaço ali para atendimento de mais 3 investidores, que o assunto forte de opções vai começar ainda, não começou, tá? Só estamos aí na fase introdutória da mentoria, todas as aulas estão gravadas, tá? Então dá para pegar aí ainda. O link, eu vou deixar o link de contato aqui do time, se tiver interesse aí, galera que é do SGR aí, tem um portfólio aí, tem uma graninha à margem para operar estruturada com opções, eu recomendo fortemente. O investimento não é alto, e modéstia à parte, o conteúdo é muito bom, tá? Eu preparei realmente com muito carinho. Eu já falei, SGR e mentoria são meus projetos de vida, tá? É muita minha imagem que tá ali. Então, quero entregar um conteúdo bem honesto, assim como eu entrego aqui no SGR para vocês, beleza, pessoal? Seria muito bom aí ter vocês comigo lá. Então, vamos lá. Eduque. Aí, tô acompanhando Eduque por conta de um investidor. Por enquanto, nada. Eduque segue. Minha preocupação é esse topo duplo aqui, já falei para ele até. Soma 3, não gostei desse fechamento de soma 3, não gostei, tá? Isso aqui para mim pode ser um breakout de venda, tá? Isso aqui pode chamar venda pro papel, ó. A perda dessa mínima aqui, por exemplo, pode ser um trade vendedor, imaginando o rompimento dessa região aqui. Então, não gostei do fechamento de soma nem de Arezo, tá? Ó, 2 fechamentos ruins aí, não gostei muito não. BBDC, por enquanto nada. Se romper daqui para cima, ó, BBDC arma um pivôzinho de alta. Aí pode dar uma melhorada no papel, né? Ó, faz. Não faz. Fundo, aí, topo, faria um fundo aqui, né? E tem que vir esse rompimento para cá. Aí pode ser que dê uma clareada pro papel aí. Por enquanto, nada. Só fez um pullback para as médias ali e não entregou nada. Banco do Brasil não corrige, mas enroscou, né? Então, Petro é outro papel que não corrige, não adianta, não sei até onde Petro vai.
Mas é um absurdo aí essa alta de Petrobras. E Vale, né? Minério de ferro bateu forte. Vale caiu para dentro do range, né? Vai pagar um dividendo bem gordinho. E tem esse ponto aqui como suporte aí, né? De Vale. Vale no semanal também tá bem bagunçado ali, né? Não tem muito... Média de 200 se encostando no preço, né? Então só não pode perder. Eu acho que se perder essa de 200, faz muito tempo que Vale não opera abaixo da média de 200, ó, bastante tempo, né? Ficou nesse ciclo aqui, 2011 a 2016, né? Se eu não me engano, é governo aqui, teve muita coisa por detrás aqui dessa tendência de baixa, se eu não me engano. 2000 e qual que é a data? Ó, 2012 pra cá, né? Se a gente olhar, vamos olhar o Ibov. Eu acho que aquela fase do Ibov, aquele canal de baixa gigantesco, é isso aí, né? Aquele canal de baixa gigantesco, o mercado lá fora voando e a gente aqui entregando a paçoca, né? Isso aí aqui é governo. Aqui foi especialmente não sou partidário nada, mas aqui foi governo, né? Foi Dilma, teve um monte de coisa aí que fez que travou a bolsa, o mercado não andou, diminuiu o PIB, né? Teve um monte de coisas aí nesses anos aí. Vamos dar uma olhada nos destaques positivos e negativos. Ó, JBS subiu 4%. Não vi JBS no day trade, ó, nos 15 minutos. Olha que maravilha que ela teria dado, né, ó. Barra de ignição aqui, ó, dos 15 minutos, né? Esse seria o trade do dia aqui, né? Essa seria a entrada, mas infelizmente eu não peguei. Então, se você gosta de operar o day trade aí, me ajuda a achar uns trades. Ó, consolidação, barra de ignição nos 15 minutos, por exemplo, ó. Essa aqui teria dado uma excelente entrada. Marfrig, vamos ver se Marfrig nos 15 minutos também teria dado aqui. Deixa eu pegar a abertura do dia aqui. 10 horas, ó, também, tá vendo? Barra de ignição aqui. Se não tivesse pego nessa barra, nessa segunda aqui eu teria entrado, com certeza, ó. E foi embora ali em linha reta também. PRKM no diário formou pivô de alta, ó, foi testar a média de 200 lá, hein? Eu achei que não fosse andar, Braskem. E andou depois que deu esse pivôzinho de alta aqui, ó. Andou e andou bem, ó. 10% praticamente. Aí, VEG, eu falei, Eneve, né? Ruim tá vendido no papel entre os destaques positivos, mas faz parte do jogo. Estou aqui também, não é para esconder nada, é para realmente mostrar que não é um mar de rosas, né? Aí Petro que subiu também. Petro, se quisesse operar essa média de 21, né? Teria comprado aí na superação dessa máxima e agora deixa um 9.4, né? 9.4. Se superar a máxima aqui, 9.4 de compra com stop nessa mínima aqui, ó. O que é o 9.4? Vira a média para baixo e o próximo candle vira a média para cima sem perder a mínima do candle que virou a média para baixo. Aí tem o 9.1, né, quando vira a média para baixo ou para cima, 9.2 e 9.3 que são setups de correção para média e o 9.4, que é quando ameaça virar para baixo, não confirma e vira para cima. Então tem o 9.4 aí. Setup é difícil de aparecer esse 9.4, né? Não é muito comum, não. RADL, não vejo nada demais. Suzano, Clabin, né? Suzano não, Clabin. Nada demais. Pets subiu em 31 também. O GPA é um absurdo, não para. Ó. O GPA, setup de correção também na média de 9. Eu só não tenho coragem de entrar. Ó, superação de máxima. Aqui, a stop na mínima, tá? Eu só não tenho muita coragem de entrar nesse trade de UGPA. Ambev, viu? 1,16. Ambev nada por enquanto. Ambev tá num canalzinho de baixa, né? Não perde. Candle positivo, mas faltou volume nesse candle aqui. Eu falo, volume também é um grande indicador, né? Não adianta puxar e não ter volume ali. Vamos ver no terreno negativo. Pecar caiu 7,40. Olha lá. Barra de ignição aqui, ó. Na venda, né, ó. Eu acho que Pecar é caso perdido. Não vejo, por enquanto, não vejo muita coisa em Pecar, não. A Idexco, já comentei. IRBR voltou para o range de consolidação e tá lá amarrado. Gol nada, CPFE, ó, algumas elétricas caíram hoje, né? Ó, CPFE caiu. Tem mais alguma aqui? Ó, a Engie caiu também, né? Não demos sorte ali com a Even. Ou de repente foi um movimento pontual, né? Ó, a Taesa caiu também.
MRV, ponto de preço, ok, interessante, ó, BPAC no 0. BPAC, dá para vender um short straddle de BPAC. Então, BPAC pode ter um short, vou deixar anotado aqui para a galera do Sala VIP. Short straddle. O que é um short straddle, né? Você tem que ter ação na carteira, não adianta. Você tem que ter ação e tem que ter margem para comprar mais. Aí o que a gente faz com short straddle? Vende opção. Vende uma call e vende uma put. É strangle, né? Não é straddle, é strangle, né? Short strangle, que é fora do dinheiro. Aí a gente faz a venda de uma call fora do dinheiro. Então, pegar para o dia 15 do 3, dá para pegar uma bem fora do dinheiro aqui, ó, R$ 38,92. Então, receberia aqui, qual que foi o último negócio dela? 0,27 centavos. E vende uma put também, a gente tá vendendo um delta 25, vamos vender uma put também com delta 25 mais ou menos. Aí vende essa put aqui por 0,26 centavos, 27, né? É isso, 26, tá até certinho aqui. Aí o que acontece? Recebe 52 centavos, uma operação que tem um vencimento curto, né, 14 dias. Aí qual que é a ideia? É que a ação fique entre os 35 e os 38. Se a gente olhar lá no gráfico, a ação, né, tá entre os 35, que é a consolidação dela, e os 38. Se ela fugir para baixo aqui, a gente tem uma put vendida. Então precisa ter margem para assumir a compra da put vendida. Se ele passar para cima, a gente tem que ter as ações em garantia para poder trabalhar a venda da call coberta. Então é uma excelente operação, tá? Tem uma taxa de acerto muito forte, né, nesses cenários de consolidação, até em outros cenários também ali, né, você consegue receber um prêmio interessante, né, você pode vender até mais perto do dinheiro aqui e tal, mas eu gosto dessa vendinha mais fora do dinheiro aqui, né, um trade mais especulativo, vamos colocar assim, né, que a ideia é realmente ficar com esses prêmios, né, e que essas opções virem pó até dia 15 do 3, né, o papel fique no meio, aí a gente vai lá e renova a operação para abril. Então, acho que é mais ou menos isso. Deixa eu ver se de opções tem alguma coisa a mais aí para eu comentar para vocês, né? Aproveitar, vamos dar uma olhada nos calls que a gente tem aberto no Sala VIP, né? Eu compartilho com vocês aqui os estudos. Então, a açaí tá lá, ó, 4,80 com base nos preços de fechamento, 4,80 de ganho, ó, a taxa de acerto das minhas vendas cobertas, venda de put, né? Só essa daqui de Taesa, que eu acho que vai dar exercício por enquanto. Então, deixa aí, 15 do 3. Se der exercício, a gente consegue vender call acima dos 36 de Taesa. Taesa tá nos 35, então tá tranquilo ainda. Dá para vender call acima dos 36, né? Se ela for para exercício. Soma 3, é bem provável que vire pó, né? Essa opção aqui. Caiu, vamos ver. Soma D 750. Eu tô achando que tem pouco negócio nessa soma D 750. Então, olhar. Soma D 750. Quantos negócios? Ó, 9 negócios, né? Nessa soma D. É isso? 750? Soma D 750. Então tem poucos negócios, né? Tem duas vendas de soma aqui, se eu não me engano. Ó, tem... Ah, não, já encerrou. Já a C800 encerrou. Aí tem a D 750, né? Por enquanto vai caminhando para o pó, né? Só dia 19 do 4 esse vencimento. Aí tem um lançamento coberto de Petro, né? Eu acho que vale muito a pena fazer lançamento coberto de Petro, mesmo, né? Tendo exercício, aí vale a pena ir vendendo fatiado aí Petro dá excelentes rolagens também, tá? Então eu acho uma venda coberta bem ok ainda de Petro. Aí tem uma venda de put de BBSE, tá indo pro pó também, ó, dia 15 do 3 por enquanto, tá com 60% de ganho ali na operação. Magalu, venda de call de Magalu a 2,30, então vencimento do dia 15 do 3. Aí tem um short Strangle, né? Aqui, ó, com Elet 3, então uma venda de call e venda de put aqui também. Tá, por enquanto a gente recebemos 3,34, por enquanto tá no dinheiro ali ainda, né? 3,36, não tô para lado nenhum esse trade. Aí tem um trade de proteção, tá? É um trade de hedge com Goal. Então, uma venda de call de Goal e uma compra de put de Goal. Tá aqui, ó, os strikes e os papéis aqui, ó. Dá para montar recebendo, tá vendo? Ó?
uma proteção ali até junho. E de Banco do Brasil é uma proteção até dezembro, tá? Ó, também dá para montar zero cost aí. Você consegue comprar essa put do 57,99 vendendo essa call aqui, ó, D580. Então, se você tiver 1 quilo de Banco do Brasil, dá para você fazer com metade. Você não precisa fazer com tudo. Faz com quentinha. Faz metadinha que você já garante um stop ali, ó, 57,99. Você fica com uma proteção ali. Esse é um trade de hedge. Então é isso, pessoal. Ainda dei uma palhinha de opções aqui para vocês, né? Então, para quem não entende nada disso aí, fica o convite para minha mentoria aí também. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Espero que tenham gostado desse vídeo de fechamento e nos vemos aí na sala ao vivo. Até mais, pessoal.